Olá, tudo bem com vocês? É um imenso prazer estarmos aqui hoje, iniciando finalmente o Pode Ser, o podcast que trata o que tu pode ser, né? Então a gente vai falar um pouco mais sobre isso, vai explanando esse assunto, e essa primeira temporada tá abrindo com chave de ouro, né, Michele? Muito feliz de ser convidada, de participar da semente do podcast, daquele primeiro pensamento, daquela primeira ideia e agora a concretização. Então, obrigada pelo convite. É um prazer dividir a mesa contigo. Nós que já fomos colegas de trabalho. Eu ia dizer sobre isso, né? O que a gente passou, a vivência que tivemos e o enfrentamento, né? Juntas dentro de uma batalha aí bem na fase turva aí da grande pandemia. Pré-pandemia, né? O início de tudo. Foi bem no início. Foi bem no início. E aqui estamos. E aqui estamos, graças a Deus. E falando então nessa primeira temporada sobre inteligência emocional. Dá para se dizer que é a dor aí do século, Mi? A dor, a preocupação. E eu acho que, assim, a emergência do momento. Porque as pessoas estão com muita vontade de conquistar, mas com medo de alcançar. Então, assim, o que nós vemos, né, falando um pouquinho mais no âmbito da psicologia do consultório? Muitos sonhos, muitas metas, mas o medo da ação. E aí é onde entra a inteligência emocional, que é o tema do nosso podcast de hoje. Michele Brito, psicóloga, ela tem aí a especialização cognitiva. Eu vou deixar tu te apresentar, Mi, para contar um pouquinho mais para nós, mas a parte comportamental aí é o que me chama muito atenção, porque eu penso sempre que o nosso comportamento é o que vai fazer a diferença e não o que acontece com a gente, né? Exatamente. Então, me apresentando um pouquinho, psicóloga. Minha abordagem é terapia cognitivo-comportamental, então é justamente isso, a forma que se pensa e a forma que se comporta, né? Exato. E também especialista em avaliação neuropsicológica, realizo as avaliações, então, e também formada em Libras. Faço atendimento de surdos também. E imagina que é uma área muito especial. Foi algo que começou lá em 2016, numa curiosidade de entender, né? Quem é que atende esse público, né? Como essas pessoas também têm sonhos, também querem alcançar. E como que vão conseguir isso se a gente não encontra psicólogos, não encontra psiquiatras, não encontra profissionais para orientar? Porque essas pessoas também têm emocional, também têm emoções. Com certeza. E aí, então, veio esse meu interesse. E eu diria que até mais necessidade, talvez, de poder ter essa comunicação. Né? Por ser justamente tão difícil conseguir alguém que entenda. Então, foi um plus. Então, foi um misto, assim, de conseguir abraçar uma área social que me chamava atenção antes e agregar com o que eu gosto de fazer, que é o cognitivo comportamental. Vou te perguntar mais sobre isso. Vamos explorar esse cognitivo comportamental aí hoje. Então, hoje o tema é emoções e conquistas. Como lidar com as suas emoções e conquistar as rédeas de uma vida próspera e saudável em todos os sentidos, né? Porque às vezes as pessoas remetem a prosperidade ao ganho financeiro. Mas aqui estamos falando que a gente sabe que pertencemos a 4 quadrantes, pelo menos, onde a gente precisa ter aí a qualidade de vida, a relação com as pessoas, né? Então a gente tem que ter um bom relacionamento, um bom trato. Também, obviamente, a parte intelectual, eu comigo mesmo, como eu estou. E aí o profissional, ele tem que vir com a área da conquista, que é onde tu vai conquistar o teu ganho, o teu sucesso financeiro em si. Mas atrelado a isso, como a gente vai lidar com as nossas emoções? Então eu acho que cabe aí essa tua parte muito comportamental, né? Muito. E aí entra aquela questão de eu saber controlar as minhas emoções a ponto delas não interromperem as minhas conquistas. Por quê? A gente encontra no mundo, no consultório, e tu como consultora também, né? Pessoas cheias de potenciais, com formação, e às vezes o diploma está guardado na gaveta.
Por quê? Não está com o emocional preparado para enfrentar o mercado de trabalho. E aí entra uma tríade muito interessante que a psicologia trabalha, que é a visão de si mesmo, a minha visão do mundo e a visão do futuro. Então, quando eu tenho uma visão negativa de mim mesmo, afeta a minha visão do mundo e logo afeta a minha visão de futuro. Então, aí a gente fala de um tema que parece tão curtinho, né? Emoções e conquistas. Eu acho que... Nossa! Emoções e conquistas, que fácil, né? Mas não, como é difícil a gente mudar padrões de pensamentos pessimistas, que desqualificam, e a gente fazer a pessoa mudar essa forma de pensar e se olhar com mais carinho, se olhar como um ser com mais capacidade, né? E transformar essa pessoa em um potencial dentro do mercado de trabalho também. E aí vem as conquistas. Sim, exato. Né? Que aí tu te realiza profissionalmente. Porque a síndrome do domingo à noite, né? Tem aquela deprê, né? Amanhã é segunda, não acredito. Amanhã é segunda, de novo. Só que a gente esquece que a vida vai ser feita de segunda-feiras todas as semanas. E essa tríade que tu tá contando-me, pra trazer um pouco mais próximo isso do dia a dia da pessoa. Pensando assim, tenho que, como eu me vejo, então como eu me vejo, não vai ser todos os dias que eu vou acordar feliz e muito bem, obrigada, né? Então, e ninguém é assim. Sim, mas entra uma questão de humor, né? As oscilações. Sim, tem todas as... Hoje eu acordei, não tô legal. A gente não tá dizendo aqui que uma pessoa que vai conquistar, ela vai ser feliz a vida toda. Sim. Porque até o melhor serviço, os melhores cargos, os melhores salários, tem a parte estressante. Sim, exato. E aí tu saber lidar. É importante. Saber lidar com toda essa bagagem do que eu penso versus o que está acontecendo no externo. Então é um gerenciamento próprio de si, das suas emoções. Vou falar rapidinho, assim, de mim, por exemplo, eu seguro muito uma emoção. Então é muito difícil as pessoas me verem triste, ver que eu não estou bem naquele dia. Eu não vou transparecer isso de alguma forma, eu vou segurar isso. E será que isso é positivo? Será que isso me torna mais humana, né? Não que eu trato mal as pessoas, mas eu só não vou expor a minha emoção. Transparecer, né? Transparecer isso. Porque eu coloquei em mim uma blindagem de que eu preciso ser uma mulher, que eu preciso passar essa imagem, que está tudo certo, que vai impulsionar pessoas, que vai trazer isso. Então, assim, cai um pouco aquela parte ali que tu é a Mulher Maravilha, que tu coloca aquele escudo, né, digamos aí assim. Entra aquele... Então, eu acho que isso sofre bastante também. Podemos dizer de mim, assim, né? Sim. O que eu posso te dizer, assim, né? Aí a gente tem os dois lados da moeda. Tudo aquilo que a gente não fala pode virar um sintoma. Um estresse exagerado, um estresse mais profundo. Tudo bem, tu tá coletando tudo aquilo. E onde é que isso daí vai estourar? Né? A gente, todo mundo trabalhamos com limites. Então, assim, eu, Michele, amo a minha profissão. Me dedico única e exclusivamente à clínica, às minhas pós, aos meus estudos. Mas não quer dizer que a gente não canse. Né? Então também é importante a gente respeitar as nossas pausas. Não, eu imagino tu escutando todos os dias um monte de coisas no consultório. Onde é que a tua válvula de escape nesse momento também, como pessoa, ser humano, né? Porque tem muito aquela imagem de que o psicólogo, ele é um ser isento de emoções, né? Ele tá ali pra servir, recebe tudo e não sente nada. Deus o livre, o psicólogo. Deus o livre, o psicólogo, né? Ficar bravo, chorar de raiva, alguma coisa, isso não existe. Mas não, existe. E ainda mais a gente que é mulher, tá numa sociedade onde tu, Daisy, mãe, empreendedora, tem toda uma carga. Então, assim, saber distribuir esta carga, saber lidar com essa emoção, vai auxiliar na tua conquista. Agora, uma Daisy sobrecarregada, que não tem aquele espaço de descanso, que não consegue colocar para fora, será que vai conseguir chegar na conquista de uma forma saudável?
E olhando essa Daisy um pouco antes, né? Quando a gente estava conversando ali no making off, a gente estava conversando ali um pouco antes sobre aquela corrida toda que eu te contei. Eu disse para ti literalmente eu fugi, né? De todo um projeto, de todo um processo que estava em uma alta expansão e eu resolvi olhar e dizer, não, calma, respira, porque a saúde não vai suportar isso daqui por muito tempo. E não ia suportar, né? Tanto que eu passei por séries de problemas de saúde mesmo, né? Então, tive hospitalizada, tive uma ameaça de AVC, que é o AIT famoso, que já deu um susto muito grande. E resolvi reestruturar tudo isso. Então, o lidar com as emoções para mim naquele momento foi o sair daquele cenário onde eu não conseguia visualizar algo diferente e construir, respirar um ar puro, entre aspas, né? Buscar esse ar puro para tentar entender o que eu posso fazer para modificar. Então, às vezes, o próprio ambiente ele não favorece tanto, né? Exatamente. Quando tu precisa de alguma mudança, talvez o teu ambiente não te fornece o subsídio que tu precisa, né? Sim, e às vezes é necessário a gente sair do olho do furacão para poder enxergar as coisas com mais clareza. E às vezes as pessoas têm dificuldade de entender a hora de sair. E aí é onde começam as crises de ansiedade, é onde começa aquela dor de cabeça que não passa nunca, aquela falta de ar, aquele aperto no peito, e a gente se pergunta, de onde é que tá vendo isso? E aí crises de pânico, né? Crises de pânico, então assim, queda em rendimento, procrastinação, o corpo vai dando sinais de que as coisas não estão legais, né? Que a mala vai enchendo. Então, como que vamos esvaziar? Não quer dizer que a gente vai abandonar nossa profissão, mas aí é a hora de trabalhar a regulação emocional, que é saber o quê? Lidar com as emoções que estamos sentindo para não prejudicar os nossos objetivos. Exato, então quando a gente fala conquistar as rédeas aqui para essa vida, né, com uma vida mais próspera, não quer dizer que tu vai expandir no teu processo de sucesso o recurso financeiro muito alto, mas tu vai expandir para todas as áreas da tua vida, as quais tu está deixando um espaço, brechas, lacunas ali, que vai ficando menos fortalecida. E a relação pode ser uma delas, né? Então, o próprio quem está do teu lado, né? Existe aquela máxima da média das pessoas mais próximas, no qual a gente se torna. Quem seleciona, né? Para estar contigo nessa caminhada. E aí, existe, será? Então, agora, quando eu te ouço falar sobre essa mudança, essa sair do olho do furacão e olhar, esse movimento também não é fácil fazer, né? Porque às vezes você não enxerga que tu tá no olho do furacão. Então, às vezes tu precisa estar... Olha que dificuldade! É aí que tá, né? A questão de tu reconhecer que tu não está bem. E como é difícil pra gente que tá dentro da nossa área poder olhar para nós mesmos e falar assim, tá na hora de dar uma desacelerada, né? Então, fortalecer as redes de apoio. É importante estar conectado com a nossa família, com as pessoas de nossa confiança, estabelecer uma rede que a gente possa se firmar e também demonstrar que a gente não tá legal, né? Porque às vezes a gente cria uma armadura que impede as pessoas de enxergar, que é isso que tu comentou que eu ali, comentei, né? Eu boicoto muito assim as pessoas de ver a emoção real. Real, então assim, isso eu acredito que em qualquer área tu não seja única, porque a gente está na sessão de terapia, por exemplo. Eu, como psicóloga, eu estou ali para prestar um serviço para aquela pessoa. Naquele momento, eu sou o suporte daquela pessoa. Então, eu posso estar com a cabeça cheia, posso estar com um problema em casa, posso estar com um problema financeiro, também posso não estar com o meu emocional legal. Mas naquele momento, a gente está naquela postura de ou a pessoa que ajuda, não o que vai ser ajudado. Então, até nós mesmos como psicólogo, a gente tem que saber reconhecer a hora de eu preciso focar na minha terapia, eu preciso... Imagina que vai subindo ali. Então, entende? É um acúmulo de coisas. A gente passa como psicólogo a semana inteira coletando.
coletando as dores do outro, né? Então, assim, tentando reorganizar a vida do outro, tentando ensinar o outro a lidar com as próprias emoções. Então, só que nisso a gente tá ali também, como ser humano. Então, Sim, é ter a exatamente. visão do outro sem perder a visão de si mesmo. Imagina, e aí isso parte de uma atitude no teu comportamento, né? De quando tu te visualiza assim, bom, agora o que eu vou fazer? É como tu tomar, bom, a gente tá falando sobre as rédeas aqui, né? Mas é como tu tomar essa rédea e dizer, agora eu assumo o que eu vou fazer. Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, porque trabalhar times, desenvolver pessoas que vão trabalhar no corporativo em conjunto todos os dias, com todo o ânimo que vem de casa, sim, com todo, né, o que acontece no trabalho, com toda a bagagem, com tudo que, né, e aí viram cria aquele ambiente que pode não favorecer o momento a todo tempo. Mas uma coisa que eu sempre converso com todos é, poxa, chega um ambiente, um momento na equipe que eles dizem assim, poxa, essa caneta era para ficar aqui. E aí vai vir uma pessoa da equipe e vai dizer, de novo vocês deixaram a caneta fora do lugar, coloca aqui que é o local dela. Vai vir outra pessoa da equipe e vai dizer, gente, quem fez isso? Como é que vocês fizeram com essa caneta? Deixaram assim. E vai vir a outra pessoa da equipe, olha só, essa caneta é tua. É tu que estava responsável hoje, né, Mi? Tô falando só contigo aqui, mas vamos deixar aqui. Então, assim, não é sobre o que aconteceu, mas é sobre essa forma que eu vou lidar com isso, né? Então, é sempre sobre nós, né, no final das contas, né? E na psicologia a gente traz muito assim, né? Que o ser humano funciona de uma seguinte forma. Existe uma situação, o nosso pensamento sobre aquela situação e a nossa emoção em cima daquilo. Exato. E a forma da emoção, que essa emoção se apresenta, ela vira um comportamento. Então, como é que esse é comportamento? A gente que trabalha com grupos, que nem lá na Psicomed, nós temos um grupo gigante de funcionários, né? Psicólogos, nutri, psicopedagogos, nós somos uma equipe multidisciplinar. Sim. Cada um tem uma abordagem. Eu tenho um tom de voz de conversar, uma forma de tratar meus pacientes, outro colega tem outra. Então, assim, esse equilíbrio grupal, ele é necessário para fazer as coisas dar certo. É uma engrenagem. Onde no meio de chegar nesse tom de voz, berrando, gritando, não tem como. Então, assim, o quanto nós temos que estar bem com nós mesmos para conseguir conquistar. Porque senão, tu tá sempre naquela barreira, sempre travando, sempre travando. E além disso, falando do grupo ainda, né, que tu tá trazendo aí, não aumenta lá o tom de voz, cuida com isso. E se tu for pensar ainda que é muito difícil a pessoa conseguir falar daquilo que ela ficou incomodada, né? Aquilo que ela não gostou, ou aquilo que ela não quer. Não, falar em casa, chega em casa pobre dos maridos, né? Pobre dos filhos, enfim, da família, ou então do colega que é mais próximo, a maior afinidade. Aí já vira fofoca, né? Então já fica a famosa fofoca. Mas tu conseguir falar daquilo que te incomoda, eu aprendi isso, sabe? A conversar com as pessoas e dizer, olha, não é interessante isso aqui. Claro, tu precisa ter a forma de falar. Então, né? Todo mundo tem um receio, assim, o que eu percebo nos grupos é como é que eu vou dizer isso pra pessoa, eu vou acabar com ela não vai me ouvir, vai ficar de mal comigo, parece criança. Só que daí tem 2 pontos, né? A forma que a gente entrega e a forma que o outro recebe. Às vezes se certificar do outro... às vezes a gente pode falar da forma mais doce, mais tranquila, eu posso te dizer assim, Daisy, vamos combinar assim de nós duas, sempre deixarmos a caneta aqui, porque caso uma precise, ela vai estar aqui. Ou se o outro entende como uma ofensa, pode tomar uma proporção que foge do nosso controle. E aí entra uma questão muito importante da inteligência emocional, que é o tema do podcast de hoje, da gente saber o que pertence a mim, o que pertence ao outro. Porque às vezes o outro tá naquela turbulência e ele quer te colocar dentro dela.
Só que a gente tem que ter a plena consciência Também. e o autoconhecimento de que aquilo ali não te pertence. Uhum. Eu sei que eu te falei educadamente que a caneta precisa estar aqui. Agora, se tu recebe de uma forma conturbada, que é a forma que tu tá sentindo naquele momento, é responsabilidade tua. Exato, e agora tu tá falando sobre o autoconhecimento, pegando esse gancho que eu vejo que ele é muito rico, porque foi onde eu precisei fazer transição de carreira, me descobrir. Então, eu não tive uma carreira profissional, eu tive uma trajetória profissional. Então, fiz várias coisas, o dinamismo é muito alto, a mente muito pensante. E em cima de tudo isso, eu ficava muito preocupada. Poxa, eu não tenho algo que eu digo assim, eu quero fazer isso e seguir o resto da vida assim. Né? E eu me incomodava muito com isso. Porque eu via pessoas, nossa, eu quero ser essa profissão e seguir, fazer aquela carreira, e eu super admiro. E eu não conseguia, porque daqui a pouco eu olhava para outra oportunidade e a mente criava outra coisa. Então, até nesse autoconhecimento de tu descobrir que o teu perfil, ele é um perfil diferente e tu não vai te encaixar naquele padrão, Sim. enquanto tu não descobrir, tu vai sofrer com aquilo. E aí me traz assim, né, me remete uma memória, uma lembrança de eu e tu como colegas lá, 2 anos atrás, quando trabalhamos juntos. Eu e tu sempre fomos inquietas, né? As inquietas. As inquietas. Não, esse período, assim, essa fase, a gente lá mal tinha tempo pra conversar. Inclusive, mas a gente era 11 da noite áudio. Tentava conversar e as inquietas, e vamos fazer, vamos. O que tu acha disso? O que tu acha daquilo? Projetos, assim, ó, o Pode Ser, ele tem mais de ano guardado. E estamos quase 3 anos. O Pode Ser está ali guardadinho na gaveta, no stand-by, preparando o melhor momento de sair. Então, é bem isso, é um perfil completamente inquieto, né? É inquieto, e a gente tem que entender, assim, que o que eu trago muito para os meus pacientes, né? Zona de conforto. Ai, que palavra adorável que a gente ouve quase todo dia. Nossa. Só que daí a gente tem que trazer a pessoa para o autoconhecimento e entender que existe diferença entre zona de conforto e zona de comodismo. Exato. Às vezes tu tá totalmente desconfortável, não tá na carreira que tu queria, não tá no trabalho que tu queria, ganhando o que tu queria, e tu acha que tá na zona de conforto porque ali é seguro. Mas na verdade é uma zona de comodismo, não é uma zona de conforto. Zona de conforto é tu tá pleno, realizado, fazendo alguma coisa que tu goste. Então as pessoas, na falta do autoconhecimento, confundem. Acham que estão na área de conforto, onde estão no desconforto. E, né? É, exatamente. Então, assim, a terapia hoje, né, eu atendo muitos adultos, assim, ali pela clínica, e esse caminho do autoconhecimento, ele é bem trabalhoso. E ele inclui tu te autoconhecer e tu enfrentar teus próprios monstros. As pessoas acham que terapia é tudo tranquilo, é aquela coisa maravilhosa que, nossa, eu vou sair assim leve. Às vezes tu sai. Tem os memes, né? Saindo da terapia. Tranquilo, tem dias que é super leve. Agora tem dias que tu tá uma onda psico assim, que eles falam assim, bah, hoje eu vou ter que ficar no sol porque a mijada foi grande, né? Deu. Tá na hora de acordar. Só sentar e reclamar não vai fazer te levar onde tu quer. Tu já entendeu o teu incômodo. Tu já pensou o que tu precisa fazer para sair desse incômodo. Aí entra a parte importante, que é a ação. Então, isso que a Michelle está trazendo, eu tô achando assim, ó, que é a dica ouro para esse lidar com as emoções e finalmente conquistar as rédeas. Então, ele tá dentro desse autoconhecimento. E o que a terapia trata? Né? A terapia, ela é para pessoas que precisam dessa identificação. Sim. Não é para pessoas que já estão mal e deixaram chegar no fundo de poço ali, precisando agora, socorro, sair dessa. Né? E mentes pensantes. Então, assim, até tem uma psico que vem, ela diz, é para a gente
normal, né? Pra gente é para todos, né? É para todos. Sim. Então, olhar para isso, o quanto nós estamos trazendo essa necessidade, né, de finalmente gerir as suas emoções e buscar a sua conquista, aquilo que você almeja, que tem de sonho. Fato número 1, autoconhecimento. Né? Eu acredito que o autoconhecimento ele vai mobilizar muita coisa. Tu vai te conhecer, tu vai aprender a dizer o que tu quer e o que tu não quer. Onde eu estou confortável, onde eu não estou. E vai conseguir te colocar de uma forma melhor. Eu falo muito porque eu estou trabalhando, minha habilidade maior é posicionamento, estar dentro de um posicionamento. Então, mas para te ter um posicionamento, tu precisa primeiro entrar nessa interpretação. E a tua terapia, ela é online também? Tu atende só na clínica? Atendo presencial e online pela clínica. E aí, o que acontece que eu te trago, assim, pra gente, né? Assim, já que estamos encaminhando, a gente vai falando, eu tô de olho. Ele já deu uns minutos ali, né? Já vamos lá, que a gente tá agora tendo que eu abordo com os meus pacientes, assim, principalmente os adultos. Nada vai acontecer de novo repetindo os mesmos comportamentos. Então, enquanto tiver o mesmo padrão de comportamento, as mesmas atitudes, as mesmas escolhas, vai ter o mesmo resultado. Então, a terapia cognitivo-comportamental, que a gente, né, chama de TCC, foca no aqui e agora. Então, a reflexão que a gente traz, né, para emoções e conquistas, o aqui e o agora. O que tu quer para ti? É esse lugar que tu tá hoje? O que tu almeja? É um curso? É uma família? O que tu deseja hoje, agora? O que já foi, já foi. Né? No passado, passou. Deu, chega. Às vezes eu falo para meus pacientes assim, ó, deu, acabou. Vamos falar do hoje. Chega disso. Quem nós vamos ser hoje? Quem eu escolho ser hoje? E hoje é o presente. É o presente, porque a gente não sabe se amanhã existe. A gente tem um presente aí pro hoje. Exatamente. E o presente já tem o nome de presente, porque ele já vem com essa reflexão do o que eu escolho ser hoje? Quem eu quero mudar hoje? Né? Perfeito. Como dica, eu acredito, final aí pra gente encerrar, que ele já passou aqui com uns 3 minutos agora. Ele tá trabalhando a gente. Ele tá é tenso o negócio. Como dica final, então, livro-me. O que tu indica para uma pessoa começar, assim, um autoconhecimento? Eu tô pensando aqui em algumas coisas, talvez seja um pouco mais para frente, mas eu vejo, por exemplo, como fazer amigos e influenciar pessoas livros tem muitos, né? Inclusive em PDF, mas eu, como boa psicóloga que sou, vou defender a terapia. A terapia, mas eu digo assim, iniciar com o livro, olhar para isso também. A leitura. Como um autoconhecimento e começar por um tema que tem afinidade. Buscar por afinidade. Afinidade, por quê? Se eu comprar qualquer livro por título, ele vai me levar à minha conquista que eu quero? Se eu quero chegar a tal lugar, qual será que é o melhor livro que eu vou encontrar para ter mais conhecimento sobre aquilo, para entender se realmente é aquilo que eu quero? Então, para indicar melhor o livro, melhor na sessão. Melhor na sessão. Aí eu deixo para os próximos capítulos. Então é isso aí, lidando com as emoções e as conquistas vêm. Tomara a Red precisa colocar o comportamento, sair dessa zona de vez aí, né? E entender que é o protagonista da própria vida, né? Então tá. Mi, muito obrigada pela nossa abertura. Eu tô muito agradecida, muito feliz. Obrigada pela oportunidade. E vamos lá. Michelle vai seguir com a gente aqui durante toda a temporada. São 5 episódios maravilhosos, um tema melhor que o outro. Vai ter o tema de falaram de mim agora, só para ter ideia, né? O que vem pela frente. Esse é polêmico. Esse é polêmico. Muito obrigada, Mi. Até a próxima. Até. Tchau. Tchau.